Estamos de volta com o nosso programa Compartilhe Conhecimento, nosso programa número 12 com o Maurício Mussi. Então, mais uma pergunta para o Maurício é: como funciona a tua fotografia de casamento? No caso de como funciona quantas pessoas tu leva no casamento, faz algum briefing com o casal, como que o público, quais são as pessoas que tu fotografa? Por exemplo, eu faço ensaios sensuais, a maioria dos meus clientes de ensaio sensual são mulheres na faixa dos 30 anos, porque é o tipo de pessoa que se identifica mais com as minhas fotos. Uhum. E aí tu deve ter algum público que se identifica mais com as tuas fotos. Cara, o público que mais se identifica com a minha foto é mais o público jovem mesmo, né? Eu não vou saber dizer uma faixa etária, porque eu já fotografei casais de 18 a 19 anos de idade que já estavam casando, mas é algo em torno de 18 a 30 anos de idade. Eu tenho atualmente 28 anos de idade, então de casais de 18 a 35 talvez seria a minha faixa etária. 18, 60, assim? Mais ou menos até 60. Pô, meu sonho é fazer um casamentinho de velhinhos. Imagina quem está assistindo esse vídeo 60 que vai bem casar. velhinho, assim, né? Ainda tem uma idade ainda mais. Tem um sonho de fazer um casamento de velhinhos. Assim. Tem uns 30 anos para viver ainda. Depende, né, da saúde. Mas acho que o grande diferencial dos meus clientes são clientes que, pelas minhas fotos que eu divulgo, eles querem buscar alguma coisa diferente. Então são casais mais voltados para o mundo artístico mesmo, são músicos, são designers, arquitetos, exatamente. Já peguei acho que umas 3 ou 4 noivas que são arquitetas. Já pegou umas 3 ou 4 noivas? Já peguei, foda, não pode falar isso. Já peguei, enfim, já tive clientes que foram umas 3 ou 4 arquitetas ou designers também, designers de moda, entendeu? É um público mais voltado para a arte mesmo, que são as fotografias que eu divulgo, que são as fotos mais diferentes. Mas eu faço sim. Não sei se vocês sabem porque vocês já viram o casamento inteiro. Já viram muito, não é só essas fotos que eu faço no casamento, mas é o que eu divulgo, né? É o que eu publico. Agora então, né? Quando trabalhar comigo. É uma coisa que a gente sempre fala nos cursos, é que a gente não escolhe o cliente, né? O cliente acaba nos escolhendo pelo tipo de material que a gente publica. Exato. Eu discordo. Exato. A gente escolhe o cliente de acordo com o tipo de material que a gente publica. Claro, né? No caso, tu faz fotografia do casamento, que faz o feijão com arroz, Exato. mas tu não publica o feijão com arroz. Por quê? Porque o feijão com arroz, digamos que todo mundo faz. Não é todo mundo que faz um bom feijão com arroz. Sim. Mas vocês entenderam. E se tu publica um material diferente, tu acaba atraindo clientes que procuram aquela fotografia diferente. Mas eu sempre falo isso. Isso tem um perfil, né? Tem um perfil de pessoas que a gente consegue traçar uma média de como essas pessoas consomem. E é isso que a gente estava falando até em outro programa, de que é importante que o fotógrafo, ou videomaker, ou alguém que é profissional liberal, identifique como o seu possível cliente consome. O meu possível cliente consome de maneira A, de maneira B, de maneira C, e eu tenho que identificar como ele consome. Claro. E aí, no momento que tu identifica isso, fica muito fácil de tu vender para ele. Eu acho que até mais fácil é você... Como que você se sentiria cliente? Acho que você tem que fazer aquilo que você acredita que você gostaria de comprar, fica bem mais fácil de vender. Isso. Então, até foi quando eu abri minha empresa e tal, misturando aqui, eu pensei nisso. O que eu acho legal? Bom, eu acho legal isso, vou fazer isso. Se não der certo, pelo menos é uma coisa que eu achava que era legal. Né? Depois eu fui mudando e tal, agora as coisas que eu achava legal antes, não acho mais. Não, eu tenho que vender algo que eu compraria. Exatamente. Tem outra coisa que eu queria falar. Fala. Do feijão com arroz e tal. Não, tu tinha falado do feijão com arroz e tal, que eu faço bem o feijão com arroz, mas que eu só divulgo algumas coisas mais diferentes e tal. Mas na reunião eu explico bem isso pro casal também, porque eu acho interessante para eles ter esse feijão com arroz, entre aspas, muito bem feito. Vamos colocar um feijão com arroz, o clássico. Exato. Né? O clássico, aquele registro entrada com o pai, noiva, com a mãe. Entrada, sim, Exato. foto com todo mundo no altar. Eu faço essas fotos também. Eu faço, particularmente, eu acho que fica muito bem feito. E eu gosto de explicar e mostrar para os noivos isso também, entendeu? Porque eu acho interessante não só fazer as fotos malucas, mas tu tem que contar a história daquele dia. A gente cai nesse clichê de contar histórias do dia do casamento, mas
tu tem que saber contar essa história muito bem, entendeu? Tipo, com uma fotografia muito bonita também. Eu faço foto de convidado, fico lá, eu e a Ana, minha outra... Às vezes sim, quando a aliança tem algum significado para os noivos, né? Tipo, quando, por exemplo, porque eu fiz... a aliança não tem significado. Não nesse sentido, não nesse sentido. Momento saia justa. Não nesse sentido, mas é que às vezes, vou citar um exemplo de um casal que eu fotografei que era muito jovem, eles tinham acho que nem 20 anos de idade, já estavam casando, eles ganhavam um salário mínimo no emprego deles e eles compraram uma aliança, sei lá, eles parcelaram a aliança em 24 vezes. Então aquela aliança era uma aliança especial para a noiva. É uma aliança muito significativa. Muito significativo. Sim, é algo que 24 vezes, né? é algo que Tenso, cara. é algo que significou muito para eles. Então, às vezes, não vai ser a minha melhor foto do mundo, uma foto de aliança, mas para eles vai ter um significado muito importante. Capa do álbum. Ou por exemplo, eu Cara, eu já fiz foto de aliança, foi capa do álbum. Mas assim, ó, só pra não parecer uma coisa arrogante, que a pessoa fez 24 vezes, ela deve ter feito 24 vezes, que era um valor alto, e deve ter dado uma parcela alta também, né? É que assim que eu falo, 24 vezes deve ter sido um valor muito alto para uma aliança, às vezes, para esse casal deveria ter todo um sentido. Por isso que eu falei tenso, assim, tu ter que desembolsar tanta grana por uma simples aliança, né? Exatamente. Eu conheci a história do casal, eu sei que a vida dele era difícil, entendeu? Eu nadei sozinho depois, entendeu? Então, Jacaretron. Não entendi essa. O lance afundando. Pode crer. Ele é o protetor, sempre. Ele faz comentários e eu sou... Ou, por exemplo, outro casal que eu fotografei também, eles tinham um contato muito grande com a natureza. O noivo, por exemplo, ele trabalhava com madeira, ele fazia mesas, um artesão na madeira, né? Então ele fez, por exemplo, 2 alianças de noivado de madeira para eles. Talhou, poliu e tudo mais. Cara, ficou lindas as alianças, sabe? A foto ficou... A foto ficou boa. A foto ficou boa. Foi a Aline que fez? Não. Foi uma foto boa. Mas para eles tem um significado, então eu faço esse tipo de foto. Mas respondendo a pergunta lá, como é que eu trabalho no casamento? Eu sempre sempre em todos os casamentos, eu não tenho equipe, né? Sempre vai eu, Maurício Mussi, em todos os casamentos. E mais uma fotógrafa, que hoje é a Ana, e mais uma assistente, que é a Aline, minha namorada, que ela serve para cuidar das mochilas, a fazer a luz do LED quando eu preciso, que eu quase não utilizo, mas quando precisa, daí a luz do LED também é a Aline que faz, tá? A Aline que faz meus álbuns também. É Aline Budzin, pra quem não Budzin, conhece, sim, diagramadora. alineb.com.br. Aqui embaixo vai entrar o site. Estamos jabá aqui, apenas 10% de cada comissão. Quantos casamentos tu já fez? Essa pergunta não tava aí. Tava sim. Pô, cara, eu sou péssimo com números. Eu sou muito ruim com números. sei Tanto bem que eu disso. Tanto que eu cursei faculdade de ciência da computação, mas caí fora porque era muito número. Mas, cara, são 3 anos de carreira. Eu acho que no meu primeiro ano foram... Uma carreira solo. Carreira solo, sim. São 3 anos de carreira solo. Meu primeiro ano foi uns 8 ou 10 casamentos. O segundo... Abre a calculadora aí. O segundo foi uns 15. Terceiro foi uns 16, eu acho, ou mais. 39 até o momento. Então. É isso aí. Foi uns 40 casamentos já. Tipo, A carreira solo, isso, mas... carreira solo. Mas tu fazia muito freela. Sim, antes de eu ter a minha empresa mesmo, eu trabalhava tanto para esse cara aqui na minha direita, que eu não vou citar nomes, mas que eu estou apontando. Quando ele falar o maior erro do casamento, se ele dizer que não tem nada, eu tenho pra contar. Eu não vou falar nada. Eu não sei de nada. Eu fiz muitos freelas, tanto pro Alan, quanto pro Robson Kuhn. Já fez pra mim também. Fazia pra freela. ti. Era da minha equipe. Eu era tua equipe do Robson também, né? Não na mesma Não época, simultaneamente, né? tá. Sim. Eu treinei ele, daí depois ele foi pro... Não, então eu acho, cara, eu posso estar errado com esse número, mas eu acho que no mínimo dos mínimos eu já participei de mais de 200 casamentos, assim. Só no comigo mínimo, foi uns 50? No mínimo, do mínimo, assim, foi uns 200 casamentos. Trabalhou comigo em nesses 2010, 8 anos. 2011, né? Não lembro. Acho que foi. Número, anos. O casamento do Edson que tu fez comigo foi em 2011.
Tu já não trabalhava mais comigo. Então foi 2010. Sim, eu fotografava casamentos, né? Na 2011 eu fotografava O casamentos. Lucas já foi Aí. fotógrafo de verdade. Opa. Eu acho que indo como assistente nos casamentos que eu comecei sendo assistente de luz e tal, como segundo fotógrafo, eu já fui em mais Uma de pergunta 200 que não tá na pauta que me surgiu agora. Ah, É um bom jeito de começar na fotografia de casamento? como? Do jeito que tu começou, sendo assistente? Cara, eu acho que é o jeito mais certo, aliás, de tu começar não só em casamentos, mas em qualquer evento social, sabe? Porque como assistente, eu via principalmente a logística do casamento. Olha, isso acontece primeiro, depois isso, e eu conseguia identificar pontos-chave. O que é importante num casamento, numa formatura, num 15 anos, e pontos em que eu poderia trabalhar para ficar melhor, entendeu? E o melhor, tu não tem tanta responsabilidade. Sim, com certeza, com certeza. Tu consegue ter uma visão de fora, porque não é o teu nome que tá no jogo, e como tu é o segundo fotógrafo, tu pode analisar, porra, ele podia fazer uma coisa diferente. Exato. Ele podia estar fazendo isso. Exato. Até por isso eu acho que tu conseguiu desenvolver essa criatividade maior nos casamentos, fazer essas loucuras. Porque eu via a oportunidade, mas eu talvez não tinha tanta autoridade para agir, executar. entendeu? Alguma história curiosa desses 200 casamentos? Puta que pariu! Isso aí vai ser. Vou botar um monte de pi aí dentro, né? Então não tem Não, problema não de tem, falar. não Tá? tem. Não tem pi? Não tem. Puta merda. Nesse horário que vai passar. Não vai ser horário Nesse horário nobre, no né? YouTube, Não né? vai ser horário nobre. Mas, cara, tem muita história cabeluda de casamento. Por Tem exemplo? Muita. Putz. Sabe aqueles momentos assim, ó, que tipo, eu não me lembro de nenhuma agora. Mas o Alan vai se lembrar. Mas o Alan vai se lembrar. Uma que aconteceu um casamento que eu tava fotografando pra ele, e ele conta isso aí pra todo mundo, em todos os workshops, né, Alan? Eu devo contar, Nero. Por quê? Porque quem me conhece sabe, eu entrego 800 fotos, mais ou menos. Eu também. Né? Atualmente. E aí a noiva perguntou, Maurício, quantas meio da fotos? festa, no meio da festa. Quantas fotos você já fez? Ele, nem sei, já fiz umas 1.500, 2.000. A noiva virou para mim e perguntou, Alan, quantas fotos você fez? Eu olhando para o Maurício com uma cara de quem queria matá-lo, falei, 500 fotos. Daí ela falou, não é possível! Você fez só 500 fotos, se ele fez 1.500, ele é o seu segundo fotógrafo. Eu falei, pois é. Eu só fiz 500. No final da história eu tive que entregar 2.000 fotos para cliente, mas eu botei quem para editar as fotos ruins? Ele, né? A foto sem foco, Claro, foto vai totalmente tudo junto. torta, né? Vai tudo Uma junto, coisa que a gente papai. sempre fala, mas por que é um problema entregar 2.000 fotos? Por que é um problema entregar todas as fotos num casamento? Vamos dizer assim, ó. Eu gosto de fotografar em 1.8 a entrada da noiva. Só acontece Por que tu tá falando assim? porque é um momento que Encarando o personagem, é um me personagem. constrange, É um né? personagem, ele tá encarando o personagem, isso não é a lei ali, pessoal. É que esse é um momento traumático para a minha vida que entra Pra mim né? foi engraçado pra caralho. Parece um retardado. Como é um momento traumático na minha vida, eu tenho que entrar um personagem para poder esquecer quando eu sair daqui. Né? E o que aconteceu? Né? Eu tive que entregar todas as fotos. O que acontece? Eu fotografei em 1.8 a entrada da noiva. Pensa, em 1.8 nós temos a cada 10 fotos, temos 9 sem foco. Né? E ela recebeu 9 fotos sem foco. E quais que ela escolheu pro álbum? Sem foco. Sem foco. Eu quero um banner. Com certeza. É sempre assim. Foi É assim, sempre assim. né? É sempre assim. E você tentar explicar para ela, mas olha só, essa aqui é um pouco melhor, quem sabe? Não, é aquela, né? Felizmente no final do álbum eu não assinei, né? E coloquei lá fotos Maurício Mussi, né? Que mentira. Que mentira, que mentira, que mentira, que mentira, que mentira. Então tá, acho que pra esse bloco tá ok. Pro próximo. Nossa, viu? Agora o Lucas já quer também entrar no meu personagem. No próximo bloco, parecendo retardado. Vamos falar sobre alguns probleminhas e outros não tão probleminhas sim. Maior erro, processo criativo, ensaio, como escolher locação, composição diferente de onde veio. Fica ligado aí. Fica ligado.